Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças pela veracidade da tua palavra. Santifica-nos na verdade para o louvor dos seus atributos. Graças te rendemos pelo seu Espírito Santo que tem comunicado a obra do Senhor Jesus Cristo em nós. Glorificado seja o teu nome, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos medo? O Senhor é a fortaleza da nossa vida, a quem temeremos? Abençoe esse trabalho e que ele concorra para a glória do seu nome e a honra da sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. A vida cristã não é constituída apenas de conhecimento doutrinário e teológico. A compreensão das doutrinas e verdades do Evangelho é essencial para que isso se desemboque em uma conduta santa e que sejam aplicadas com a graça de Deus e produzam frutos no nosso dia a dia. E pela misericórdia, vivamos uma vida prática baseada no conhecimento da palavra de Deus. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso a fé cristã que nós professamos, pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, encerra em implicações éticas das mais importantes em cada área da nossa vida. A fé que professamos abrange as relações humanas, o casamento, as relações de maridos, mulheres e filhos, desenrola-se nos princípios de educação e economia, implica-se com relação à ciência, lazer e trabalho. Existem várias passagens bíblicas no que tangem as orientações e exortações, encorajando seus leitores nas relações mais variadas acerca do trabalho. Nós temos dito com respeito ao despojamento do velho homem e o revestimento do novo homem criado segundo Deus, nas mais variadas vocações, e com relação à mortificação do pecado, vimos nas exposições anteriores as relações conjugal e familiar. Abordamos a relação conjugal, padronizado por Cristo e sua igreja, que é o modelo do casamento. O marido quando ama, e a esposa quando se sujeita, e os filhos quando honram os pais e esses não provocam seus filhos, o velho homem é despido e o novo homem é revestido e renovado segundo Deus. Esse texto que temos diante de nós não é diferente. Quando os servos obedecem aos seus senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, e quando os senhores, de igual modo, procedem para com eles, deixando as ameaças, o velho homem é despido e o novo homem é revestido e renovado segundo Deus. Existem dificuldades nas relações entre maridos e mulheres, filhos e pais, e também nas relações empregatícias, principalmente. Quantas dificuldades, problemas e tensões que existem nas relações de trabalho entre empregados e empregadores. Esse texto, Paulo se refere a uma condição mais específica, que é a escravidão. Uma situação mais difícil de escravo que se relaciona com o seu senhor. Nós lemos no versículo 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Podemos notar que existia a relação escravatícia e empregatícia na época. Hoje nós temos muito mais
direitos, regalias e privilégios como trabalhador do que os escravos tinham naquela época. Eles possuíam pouquíssimos direitos ou quase nenhum direito. A pergunta é: será que esse texto se aplica a nós, já que não existe mais a escravatura? Obviamente que sim, pois se Paulo trata do assunto com os escravos, muito mais nós que temos a relação trabalhista mais facilmente nos dias de hoje. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema a relação de escravatura ou empregatícia. Aqui no versículo 5 nós lemos: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Temos uma ordem de Paulo aos escravos. Quanto a vós outros servos, a palavra servos, doulos, é escravo mesmo. O servo aqui está em uma condição servil. O mandamento para eles é claro: obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Essa expressão segundo a carne, no grego, sarx, tem a ideia que não traz nenhuma sugestão de depravação, não há proposição de corrupção, malícia ou interesse pecaminoso. Os escravos devem servir o seu senhor sem malícia ou algum interesse egoísta. Assim é que devemos nos comportar. O que deve caracterizar a conduta dos escravos é a obediência. Essa expressão temor e tremor aparece em Filipenses capítulo 2, versículo 3, em 1 Coríntios 2, 3, em 2 Coríntios 7, 15, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Isso não significa que os escravos deveriam ter medo dos seus senhores. Paulo não tinha medo de ninguém, mas o sentido é de não falhar na sua função, evitar representar mal o seu ofício e, pela graça de Deus, fazer a vontade do Senhor, desejando honestamente ser submisso à vontade de Deus. Mas o versículo 5 continua e diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Esse temor e tremor deve estar centralizado com respeito ao Senhor Jesus. Os escravos deveriam servir os seus senhores sinceramente, como sendo o Senhor Jesus o principal Senhor. Nós devemos trabalhar honestamente, de boa vontade, sabendo que o Todo-Poderoso e onisciente Jesus tudo vê. Cristo é o patrão de todos. Ele é o supremo governador do universo e todo trabalhador aqui na terra deverá prestar contas ao Senhor na terra e no céu. No versículo 6 é-nos dito: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa expressão, não servindo à vista como para agradar a homens, ocorre muito nas relações mais variadas do trabalho. Existem dois ditados populares que se encaixam aqui. O primeiro é: varra quando o dono estiver perto. E o segundo ditado é: vassoura nova é que varre bem. E Paulo, sabendo disso, adverte os escravos que eles não deveriam servir à vista, como para agradar a homens. Trabalhar só quando alguém está vendo resulta mais improdutivamente do que proveitosamente. Essa expressão grega para agradar a homens, antropareskos, significa agradadores de homens, bajuladores ou sabujadores de homens. São trabalhadores hipócritas e desonestos. Mas Paulo continua e adverte: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Os trabalhadores e escravos são muito mais trabalhadores e servos do Cristo do que das empresas ou empregadores. Por isso devem servir e trabalhar de coração como se fosse para o Senhor Jesus. E Paulo ressalta essa ordem no versículo 27, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Boa vontade aqui no grego, eunoia,
é servindo bondosamente, trabalhando produtivamente, ou seja, fazendo aquilo que o Senhor Jesus ordenou em Mateus 5,41, acerca das 2 milhas. É-nos dito: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Os escravos ou trabalhadores devem fazer mais do que é ordenado. Devem ser bondosos, prestativos, atenciosos, demonstrando através dos seus préstimos que são bons profissionais e trabalhadores. Tudo isso para fazer de coração a vontade de Deus. Devemos trabalhar de boa consciência como trabalhador cristão, sabendo que, em última instância, não somos empregados de homens, mas de Deus. Na realidade, o crente não vai estar preocupado se o patrão vai gostar ou não, porque ele está agradando o Senhor Jesus. O escravo não tinha direitos, salários, 13º, férias, aviso prévio, horas extras, mas só sustento, e mesmo naquela condição, eles estavam servindo ao Senhor Jesus Cristo. Paulo não foi político e não teve a intenção de escrever para os escravos se rebelarem contra aquela situação injusta de escravidão. Ele não estava preocupado com a estrutura da escravatura, e nem Jesus. Portanto, Paulo aqui não está defendendo ou absorvido com o abolicionismo ou a emancipação dos escravos. E muito menos se o sistema era injusto ou era justo. Não é a estrutura que importa aqui no texto. E nem os escravos são exortados a abandonarem a escravaria. E nem os senhores são exortados a terminarem com a relação de escravatura. O foco principal do Evangelho é nossa atitude com relação a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. A ênfase nesse texto é o nosso comportamento. No contexto literário, a atitude dos maridos é o amor pela esposa. A conduta das mulheres é a sujeição ao marido. Os filhos devem honrar os pais e os pais não provocar os filhos. E o servo ou o trabalhador deve fazer de coração o seu serviço. O trabalho pode ser realmente muito injusto, mas a nossa relação de trabalho é passageira e rápida. Somos peregrinos nesse mundo. A nossa cidadania está nos céus. O Rei de verdade é eterno e está nos céus. Nossos patrões aqui são passageiros e injustos, mas quando na sinceridade do nosso coração não servimos à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, seremos muito bem-sucedidos no trabalho e a tendência natural é a prosperidade. É isso que diz o versículo 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Que promessa maravilhosa! Seremos prósperos no serviço, não por causa da benevolência da empresa ou do nosso patrão, mas porque o próprio Senhor Jesus nos recompensará. Não podemos trabalhar reclamando de má vontade, sem esmero e dedicação, relapso, reincidente, sempre criticando e reivindicando. Podemos imaginar o bom escravo, o benigno trabalhador, o benévolo patrão, certamente será querido de todos. Dificilmente um servo como esse não vai acabar sendo próspero. José do Egito foi próspero por causa disso. Fazia de coração como trabalhando para o próprio Deus. Ainda que não sejamos recompensados pelos homens, seremos recompensados pelo Senhor, porque estaremos fazendo para Ele. O que nós gostamos é de ouvirmos o nosso direito, o que podemos exigir, de queixar contra os nossos patrões ou empregados, mas isso é demagogia. O que importa é a nossa consciência de nossa vocação e que estamos servindo primordialmente ao Senhor e não a homens. Sempre podemos fazer o nosso melhor. Não há limites para aperfeiçoar o serviço e a obediência. Jesus disse em Lucas 17:10, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O crente não pode ser desleixado, trabalhando para agradar a homens,
laborando por vista a pulso. Tem gente que quer pregar o evangelho no trabalho e nem está sendo pago para isso. Está roubando o patrão e honrando o Senhor Jesus apenas de boca, mas não servindo o Senhor de coração. Lutero não deu um bom exemplo para o pai quando se enfiou no mosteiro, mas depois ele aprendeu que servir a Deus não é assim, e exaltou o trabalho de uma cozinheira, de um sapateiro e todas as vocações, dizendo que todas elas eram santas, no sentido de que deveriam fazer o melhor sem se aproveitar da ocasião ou bajulações, mas como para o Senhor. Meus ouvintes, sejamos bons profissionais. Não vamos realizar o nosso trabalho como apenas uma atividade secular, mas para agradar ao Senhor e servir-lhe. Mas a passagem continua e no versículo 9 nós temos o dever dos patrões. E eles, como ficam? Nós lemos: "E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas." E vós, senhores, de igual modo, não há diferença. Os patrões, de igual modo, procedam com eles, exerçam suas funções como a Cristo, com temor e tremor, e não falhar a sua tarefa como patrão, servindo ao Senhor. Não apenas como função ou atividade pelo dinheiro, ou agradadores de empregados, falso, hipócrita, mas com temor e tremor na sinceridade de coração como a Cristo. Não bajulando, mas trabalhando e fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não por ganância ou propósitos pecaminosos, abusando da autoridade, com intuito ambiciosos, deixando as ameaças, não sendo violento para com seus escravos, mas benignos, não desrespeitando, sem oprimir, sem desonrar, mas em resumo, tratar os empregados como eles gostariam de ser tratados. Provavelmente os escravos falavam que eram crentes, bem como os senhores, mas isso não mudava a relação de trabalho e de autoridade. Que possamos compreender que o Senhor Jesus, que está nos céus, observando tudo, Ele mesmo concedeu bens aos homens para ser Senhor ou servos. Todos somos servos do Senhor Jesus. Até o rei ou o presidente da república é um servo inútil do Senhor Jesus. É um conceito revolucionário porque nos faz sermos trabalhadores e patrões mais excelentes e diligentes do mundo. Faz-nos realizar o nosso trabalho sem canseira e enfado, porque saberemos que estamos servindo ao Senhor, e não apenas para ganhar o pão, o dinheiro, o conforto, segurança, lazer, segurança aos filhos, mas o trabalho será mais nobre, porque se converterá em serviço a Deus, pois foi Deus quem nos colocou nele. Que Deus nos dê a graça de expressarmos seu amor através do nosso trabalho, seja ele empregado ou empregador, e que isso seja um culto a Deus, servindo não para agradar os homens, mas o Senhor Jesus Cristo. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez no Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.